O que acontece quando os modelos cruzam a linha tênue entre ser necessário e acreditar que são indispensáveis? Descobrimos depois da introdução. Os líderes são necessários. Eles são os intermediários entre a equipe e a comissão técnica ou os gestores. Na medida certa, eles ajudam. Porém, se você não tomar cuidado, esse grupo se torna uma espécie de irmandade. E o que era, naquele momento, positivo, torna-se prejudicial. Veja, existem panelinhas desde que o futebol começou. Então, para não tornar isso um pouco tedioso, vamos rever os eventos mais midiáticos deste século na América do Sul. Primeiro, duas pequenas isenções de responsabilidade. Há muitos trechos de declarações dos protagonistas no vídeo. Se você tiver interesse em ler algum deles, recomendo que faça uma pausa, leia com calma e depois continue, para que você não perca nada. Segundo, este não é um vídeo de opinião. Você nunca me ouvirá dizer está certo, está errado. Quer você goste ou não, tudo aconteceu. Vou me limitar a mostrar o que a mídia disse na época e deixar vocês com algumas outras perguntas que eu tenho. ¿Me entendieron? Esclarecimentos prontos. Vamos começar. Argentina, Alemanha pós-Copa do Mundo. Sai Néstor Pekerman, chega ao Phil Basile, um treinador com uma longa e vitoriosa carreira. Tudo ia bem. Jogadores no auge da carreira, uma Copa América quase perfeita e uma fase classificatória que, apesar de alguns contratempos, não comprometeu a presença da Argentina na África do Sul. Mas, dentro da equipe, algo não estava funcionando bem. Fontes próximas ao clube confirmaram que o treinador queria se livrar dos jovens craques Lionel Messi e Sérgio Agüero, pois estava cansado do comportamento infantil deles. Longe de enfrentar a situação com maturidade, seus amigos travaram uma guerra fria contra ele, não deram atenção às suas instruções, questionaram suas abordagens táticas e até mesmo suas superstições. E sim, eles tinham 20 anos, eram ricos e famosos. O que você queria? Óbvio! A ideia de Coco de não convocar o promissor craque do Barcelona não encontrou quórum nem no elenco nem com Júlio Grondona, naquela época presidente da Associação Argentina, que, alarmado com a possibilidade de perder os contratos que estavam por trás do novo 10, levou cartas no assunto. Guerra fria para o treinador, escolheu o sucessor e liberou a área para o motim. Que área? Reunião da equipe olímpica em Pequim, agosto de 2008. O ex-chefe de imprensa da seleção nacional diz que o escolhido tinha passe livre e a conspiração estava sendo preparada na sala do seu sucessor. Um membro da mesma equipe avisou Coco que 6 profissionais estavam conspirando contra ele. Coco ignorou, até que as evidências foram irrefutáveis. 8ª rodada das eliminatórias. A Argentina marca parte da equipe. Coincidentemente, a parte envolvida comemora abraçando Gabriel Weise, suposto líder do boicote, no banco por um gol contra. Na data acima. E Messi, depois da derrota contra o Chile, declarou sem nenhum problema, nem códigos. Tiempo que a selección no venía jugando bien y a lo mejor necesitaba un cambio. ¿Perdón? A lo mejor necesitaba un cambio. Parece que é clarito. Sem muitas dúvidas, Basile renuncia. Foi o primeiro golpe do que a mídia chamaria de Clube dos Amigos, usando o nome de um clube real para denotar o caráter daquele grupo. Diego assume, com o único mérito de ter sido, em algum momento, o melhor jogador do mundo. E assim foi. A Copa do Mundo da Vuvuzela estava quase no fim e ainda houve vários constrangimentos. Nova frustração, novos tempos, novos líderes e novos membros. Com os sucessivos apelos, a imprensa e os fãs sabiam quais eram os requisitos para entrar para o grupo. Parece que é clarito. Sabella, fã de harmonia, viu a situação, deixou o grupo em paz e o resultado encobriu tudo. Bem, quase. Mas quando tudo dá errado, as misérias vêm à tona. E foi isso que aconteceu depois do Brasil. As frustrações aumentaram enquanto o clube devorava treinadores. Como carta final, ele trouxe o treinador do momento, aquele que muitos nunca admitirão que clamaram por ele. Ele havia passado por algo parecido do outro lado da cordilheira, então tentou a mesma tática, mas o conflito explodiu na sua cara. Depois de vários curtos-circuitos e desrespeitos do já consagrado craque do Barcelona, que fizeram lembrar aqueles tempos com Basile,
É claro que ele não amadureceu muito em 10 anos. O clube deixou bem claro ao ex-bancário que tudo, e quando digo tudo, isso é tudo, tinha que ser combinado com eles. Passaram-se os primeiros jogos do Mundial de Putin e com a eliminação como realidade palpável, os dirigentes, com o apoio do novo presidente da associação, avisou Sampa, mais ou menos, que eles nem deveriam se dar ao trabalho de montar o time, que eles mesmos fariam isso. Esto ya es demasiado. O que se segue é bem conhecido, corte de fios por dentro com a retaguarda e eliminação nas oitavas de final. Sampaoli está saindo, recebendo o que lhe fizeram. E o ex-chefe, apontado por todos os lados, anunciou sua saída. Está bien, me voy. Outro cultivador de harmonia chegou e os patinhos começaram a se endireitar novamente, enquanto o clube abria caminho para o novo lote. E os resultados, como o tempo de Sabella, vieram novamente. É o fim do clube de amigos? ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¡Habla de una vez! Não, na verdade, foi atualizado. Agora é a gangue. Um novo clube de amigos? Vamos ver. No, de nuevo no. No de nuevo, decía. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. O que muitos consideram a geração de ouro, na quadra. Crack, sin ninguna duda. Fora dela. Fiesta, fiesta, fiesta. Conhecemos a história quase de cor. Enquanto desenvolviam suas carreiras nas principais ligas da Europa, Bielsa os integrou gradualmente ao time principal. Campanha classificatória inédita e uma boa Copa do Mundo na África do Sul. O louco sai e Cláudio Borghi assume. Com um estilo diferente, mas fundamentalmente, um tratamento diferente dos líderes. E os problemas começaram. Com isso não quero dizer que um seja melhor que o outro. Quero apenas ressaltar que existem grupos que exigem uma gestão específica. E assim foi. Por ejemplo, O primeiro aviso, ou pelo menos o mais público, foi em 2011, em plena fase classificatória, a festa de batizado do filho de Jorge Valdívia. Bichi dá permissão a 5 jogadores com a condição de que retornem ao campo de treinamento no horário. Eles não só chegam atrasados como fazem em um estado que é, digamos, impróprio para profissionais. Houve sanções, mas também perdões. Algo que foi tomado mais como uma carta gratuita do que como um voto de confiança. Prova disso é que alguns deles reincidiram. Bichi é demitido e chega Jorge Sampaoli, uma espécie de mistura dos seus antecessores. Jogo ao estilo de Bielsa, mas gestão de grupo ao estilo de Borg. E essa mistura reforçou tudo que o grupo já vinha mostrando há algum tempo. Uma era inesquecível de conquistas, junto com outra era esquecível de escândalos. Tudo sob o olhar permissivo de gestores e treinadores que só se importavam em tirar o máximo proveito deles. Foi o nascimento da Banda Pitilo, nome dado ao grupo de WhatsApp dos referentes. Grupo onde, como se descobriu mais tarde, eles conversavam sobre tudo, menos futebol. Sampaoli saiu, ao seu estilo, rejeitando sua parcela de responsabilidade na situação. E logo as atitudes negativas se tornaram cada vez mais perceptíveis. Não parecia tão ruim porque os resultados estavam chegando. Mas um dia, a torneira foi fechada, saída da Rússia em 2018, problema interno tornado público e caminho ladeira abaixo. E por falar em redes, um novo grupo de WhatsApp com uma clara alusão à forma como o grupo viu ao excluído e ao caráter indiscutível da sua presença na equipa. Eles se apropriaram da seleção. E eles começaram a influenciar os jogadores e os treinadores. Tal era a situação que, quando a mídia perguntou por que Marcelo Dias havia deixado de ser citado, quem respondeu foi Arturo Vidal. Descarado. A Copa América de 2019 foi uma miragem. Apesar do bom resultado, La Roja Sem Sapos começou a falar em renovação. Claro, uma reforma com eles lá dentro. Ai, assim, que triste. O choque de realidade veio depois da pandemia, um 2021 desastroso, que rendeu manchetes mais por controvérsias e agitação do que pelo futebol jogado. No meio, um abraço de reconciliação mais falso que $1 vermelho. Ilusão para as redes. Por dentro, nada havia mudado. no, te digo, ni me sorprende. Tanto fracasso conjunto foi demais. A liderança, a essa altura, já apontada como a verdadeira culpada, ouviu o clamor popular e, tentando salvar a cabeça, procurou um substituto. Mas acho que eles não esperavam algo tão brutal. Gareca chega com a vassoura e o dourado se torna o apagado. Mas havia um preço a pagar,
essa substituição chegou com pelo menos 8 anos de atraso. E foi sentido, fora da Copa América de 2024 sem marcar gols e a caminho de assistir a sua terceira Copa do Mundo pela televisão. E foi aí que a geração agora descontente tirou vantagem. Com o talentoso e deslocado Arturo Vidal como porta-estandarte, eles espalham sua opinião por meio de redes sociais e mídias relacionadas. As reações do King no streaming denunciando o técnico se tornaram comuns. Como isso ajuda a seleção nacional? Você pode me dizer, acontece que ele quer ajudar. Talvez, embora alguns, como o jornalista Cristóbal Guarello, tenham algumas dúvidas sobre as verdadeiras intenções de Arturito e companhia. Em outubro de 2024, Luís Soares lançou uma bomba. Encontros não programados e um clima tenso resultaram em 1 ponto em 6 contra rivais acessíveis, com atuações que chamaram a atenção. O país estava dividido entre os partidários de Bielsa, falava-se de boicote e de um clube de amigos de Soares, e os que apoiavam o pistoleiro. Ou melhor, odiavam o homem de Rosário, seja porque era Bielsa, seja porque era argentino, seja pelo que aconteceu em 2002. Mas para outros, como o jornalista Damián Herrera, a explicação é mais profunda. E suspeito. Em linhas gerais, desde que um grupo de dirigentes lhe deu poder, o futebol do país do Chivito foi gerido, como ele bem entendia, pelo mandatário Francisco Paco Casal. Jogadores, clubes, treinadores, jornalistas, contratos e até o próprio seleção, nada escapava do seu controle. Este hombre que tem projeto na vida, não? Até que 2 eventos limitaram seu poder. Em 2006, a Associação Uruguaia declarou guerra ao parasita. Durante anos a coisa permaneceu em espera. Claro que estamos falando da melhor fase do time azul celeste desde que ele começou a ser transmitido em cores. Houve até um movimento de jogadores, chamado Mais Unidos que Nunca, liderado pelos Diegos, apoiado por um nome-chave dessa história, que enfrentou o Casal e seu império. E em 2018, a associação foi intervencionada por não cumprir as exigências de transparência exigidas pela FIFA e pela Conmebol. Inácio Alonso toma posse, contrariando o empresário e com o apoio de Infantino, Domingues e a cúpula do Mais Unido que Nunca. Surpresa! Mas os resultados não estavam mais lá e Paco se vingou. Seus porta-vozes denunciaram que Mais Unidos que Nunca havia se tornado um clube de amigos como e que era hora de uma mudança. Não havia dúvidas. Casal queria retomar o poder na associação. Embora, quando o rio ressoa, ele traz água. Pelo menos é o que se pode deduzir do que Soares disse na famosa entrevista. Não sei sobre você, mas ele surgiu com alguns conceitos bem estranhos. Não é desrespeitoso consultar X como referência? Por que Bielsa teria que explicar a jogadores que estão quase aposentados, com problemas físicos ou longe das principais competições o motivo de não levá-los em consideração? Ou Soares passou muito tempo com Arturo Vidal ou havia algo errado? Outra, na metade de 2021, o Uruguai estava quase fora do Catar e o clamor por mudanças já era sentido. Chamado por todos, Nacho agradeceu ao maestro Tabares e chamou seu xará de Diego. Tudo ia bem até que começou a dar errado. Os dirigentes criticaram o técnico durante a Copa do Mundo, o que foi vendido como uma confusão. Tão pouca paciência? Será que os líderes estavam esperando por outra pessoa? Não sei, é um mistério. De qualquer forma, tchau Catar, o noivado foi desfeito e o céu azul parecia uma irmandade incontrolável. Em meio à guerra entre os antigos líderes do Mais Unidos e do Casal, mais pessoas entram na dança, Bielsa e o grupo Magnolio. ¿A quem? Ah, eu não contei. Os direitos de transmissão do futebol uruguaio foram colocados em leilão e esse grupo, ávido pelo trono de Paco, estava reunindo mídia, jornalistas e investidores. Como Luís Soares. Surpresa! Nota: o antigo número 9, um investidor do grupo, escolheu falar com Rodrigo Romano, um jornalista do grupo, sobre algo que aconteceu há 3 meses. Por que ele não falou na época? Por que você não mencionou o problema na nota que Diego Lugano lhe escreveu 1 mês antes do problema? Por que algumas pessoas apoiaram o pistoleiro 100%, enquanto os líderes atuais tiveram uma atitude mais cautelosa e até surpreendente? E isso é o que lhe perguntamos todos. Porque, segundo Herrera, o problema, na realidade, não é com o nativo de Rosário. O alvo é o presidente da associação.
Atacar Bielsa por questões não relacionadas ao futebol é mostrar a incapacidade da atual gestão. Se não, veja só, dias depois do alvoroço, o pistoleiro voltou a falar com palavras que, em vez de esclarecer, obscurecem. Ups, lo hizo outra vez. Se o que ele queria acontecesse, o que será que o antigo número 9 realmente queria? E qual o papel dos antigos líderes do Mais Unidos que nunca em tudo isso? La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeça e tiene cola. O México sofreu sua terceira derrota consecutiva na Liga das Nações e o comentarista Cristian Martinoli criticou o técnico mexicano, Jaime Lozano. Embora fosse segredo de polichinelo que sua chegada e permanência na seleção se deveu ao apoio dos referentes, coloquialmente chamados de vacas sagradas, Martinoli chutou a bola mais para frente, assegurando que o motivo desse apoio se baseava em uma suposta possibilidade de manipulação. Parece uma teoria da conspiração, exceto pelo fato de que vários de seus colegas e personalidades do futebol mexicano já haviam percebido a situação. Mas, parece que no México o problema das irmandades deixou sua marca. Se ter uma panelinha que tenta puxar os pauzinhos já é um problema, ele se torna muito pior se for apoiado por líderes e empresários. Mais claramente, sua presença na seleção nacional é sustentada apenas por contratos de publicidade, uma situação que foi exposta pelo popular Ricardo Tuca Ferretti, em 2018, em seu segundo interino à frente do Tri, antes de uma série de amistosos, foi-lhe sugerido não apenas convocar, mas colocar como titulares certos jogadores cujo nível de jogo não era o adequado para uma seleção nacional. O motivo? A insistência dos patrocinadores do time. Ele não deu nomes, embora tenha confirmado um com um gesto bastante eloquente. E o fato é que o supracitado, em termos de marketing, tem seu peso, incontestável desde 2010, com trajetória na Europa, referência e acionista de um dos patrocinadores da seleção nacional. É errado os jogadores aproveitar a vitrine e lucrar com sua imagem? Claro que não. É errado suas empresas patrocinarem a seleção nacional? E aí, eu não sei. No mínimo, isso pode levar a mal-entendidos. É que sim, claro que sim. Mas, como eu disse, isso é algo antigo. Ano 2014, seja pela presença europeia, pela Copa do Mundo que fizeram ou pela forma como foram eliminados, parte daquela geração acreditou, e foi levada a acreditar, na sua própria epopeia, que os ajudou a manter a posição de titulares, a vencer e fazer seus dólares renderem. E no momento em que parecia que todos, vacas, empresários que as arranjaram e parceiros de negócios, sucumbiram às criticadas rotações de Juan Carlos Osório, eles aparecem na estreia contra a Alemanha. Tchau. Os resultados cobrem tudo e mais um capítulo épico que as vacas ficaram encarregadas de ruminar. Osório vai embora e chega a revelação, um segredo aberto, pode-se dizer, de Tuca. Foi trazido um técnico que, além de ser diametralmente oposto ao seu antecessor, sem querer revelou os grandes inconvenientes que a federação tem com projetos que não envolvam geração de dinheiro para o Conselho Deliberativo. Covid e o que parecia bom foi interrompido. Mas o que mais fez barulho para os proprietários foi que a caixa parou de tocar. Então, seja por convicção ou por pressão, há lugar garantido para as vacas. E quando o trabalho é orientado para algo diferente do melhor desempenho possível, o resultado é o que aconteceu no Catar. Sí o sí, no hay de otra. A lição foi aprendida? Novo treinador com a única missão de atingir resultados sem tocar em quem garante o dinheiro. O problema é que o tempo deles já havia passado há muito tempo e eles bloquearam a substituição. Oh, merda! Lozano chega, oficialmente, com o apoio de seus líderes, extraoficialmente, era manipulável. Cercada de desconfiança, a lista para a Copa América de 2024 é apresentada, sem as vacas. Muitos pensaram que era o fim de uma era, mas foi apenas um até logo. Ele não os convocou, mas garantiu que eles não estavam lá fora. Claro que, com um fracasso tremendo, Jimmy foi exposto. Já estuvo que volvimos a perder com Túnez. Vasco Aguirre abre as portas para eles novamente até a fatídica partida das quartas de final da Liga das Nações de 2024 contra Honduras. Com a possibilidade de ridículo muito certa,
Ele fez 8 mudanças para a revanche, sacrificando as últimas vacas sagradas. Resultado: 4-0. Classificação para as semifinais e todos felizes. O tempo dirá se Aguirre tomou uma decisão séria de substituí-lo ou se ele estava apenas tentando ganhar tempo. É aqui que terminamos com esta rápida análise, sem entrar em muitos detalhes, dos grupos mais amigáveis à mídia deste século. Como você viu, todos eles têm nomes diferentes, mas acabam sendo a mesma coisa. Você deve estar se perguntando como isso acontece? Tem a ver com a lógica do poder. Para um grupo desenvolvê-lo, alguém deve permitir. É fato, onde há grupos fechados com privilégios, inevitavelmente há líderes por trás deles que fazem vista grossa ou que os encorajam, preocupados com sua imagem, ganhando dinheiro ou mantendo suas posições. É isso, te mando um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.